Saudações, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma doutrinária no canal do Canteiros de Fraternidade. Eu sou a Maurineto, serei o dirigente de hoje. Bom, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine e que a paz do Cristo esteja conosco onde quer que estejamos. Vamos começar a nossa doutrinária com a leitura do livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O texto de hoje é o texto de capítulo 57. Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias de que se constituem pioneiros ou defensores pela doação total de si próprios, em benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que levê da massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, faremos então agora a oração inicial. Amado Mestre Jesus, inicialmente agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Rogamos o apoio para a realização dessa atividade, que a nossa querida palestrante de hoje possa trazer com muita tranquilidade os conhecimentos, os conceitos que nos engrandecerão na nossa caminhada evolutiva, que possamos estar aptos a prestar e estar receptivos ao conhecimento, prestarmos atenção, consigamos dialogar com o conteúdo que será exposto e que assim possa ser proveitoso para todos nós. Com a tua permissão, Divino Mestre, damos iniciado então a doutrinária de hoje. Que assim seja. Passo a palavra agora para a nossa querida expositora de hoje, Edna Ventura. Meus irmãos, boa tarde. Que a paz esteja em nossos corações. Nosso tema de hoje está nos capítulos 6 e 7 do livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva.
cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Paulo de Tarso. Quando fomos criados por Deus e estando como mulheres, tivemos a finalidade de sermos responsáveis para a preparação da humanidade do porvir. Porém, com o surgimento do feminismo, deixamos de seguir o que nos foi direcionado. Infelizmente, os lares estão se esvaziando na mesma proporção em que os bares e clubes se tornam mais frequentados. Enquanto a música maliciosa, sem a mínima melodia, a dança sexual e provocante imperam, a bebida, o jogo, acabam com a saúde e o dinheiro do povo, e milhares de crianças vão ficando órfãos de pais vivos. As mães da atualidade deixam suas crianças aos cuidados das babás, que, na maioria das vezes, só visam o salário do fim do mês, sem o menor amor às crianças de que cuidam. Acontece também alguns casos de crianças que acompanham seus pais para as reuniões festivas, porque não têm com quem deixá-los. Outras as deixam em creches e acham que estão fazendo o melhor. Quando uma mãe deixa um filho numa creche por causa do trabalho, porque tem que trabalhar para o sustento da casa, isso até é admissível. Mas nós agora não estamos falando em mães que trabalham fora, e sim em mães que querem se divertir. A liberdade da vida moderna fez com que as mulheres se esquecessem dos ensinamentos de Paulo de Tarso, que vem há 2000 e tantos anos ensinando que Deus nos orientou desta forma: cada um fique na vocação para que foi chamado. E o que quer dizer isso? A mulher foi chamada para cuidar do lar, do marido, dos filhos, de si mesmo. Este é o seu lugar. Ao homem coube cuidar e manter o seu lar, cuidar de sua família, dando a ela a segurança necessária para que vivam tranquilamente. Não se conhece na vida um trabalho mais sublime, mais grandioso para a mulher como ser esposa e mãe, companheira de seu companheiro e educadora de seus filhos. Se a escola instrui, o coração materno educa. A mulher atual dos meios civilizados, entre aspas, procura no esnobismo o falso conceito de modernice. Começa a perder, sem perceber, o gosto pelo lar, a satisfação de ser companheira de seus filhos, o prazer de ter que cuidar de sua casa e muito mais coisas. O requinte dos clubes agrada muito mais ao coração do que a simplicidade de um lar simples,
mas onde impere o amor. Aqui termina a primeira parte da lição de hoje. Nessa primeira parte já dá para a gente refletir perfeitamente como é a vida moderna, o que que aconteceu com as mulheres que abraçaram tudo isso. Abandonaram completamente o seu posto principal da vida, que é a maternidade. O feminismo causou um grande mal à sociedade, porque ele tornou a vida interesseira. Tudo é um interesse em subir na vida, interesse de dinheiro. É só nisso que hoje em dia se pensa. Não se pensa mais no lar, como era antigamente. Vamos à segunda parte do trabalho. Cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. A mulher foi chamada ao lar, mas resolveu competir com os homens. E com essa competição ferraz em ganhar menos, imposto elevado, em tudo isso que está acontecendo agora, ela vai se habituando a ficar fora de casa o mais tempo possível. Quanto mais na rua, melhor. E dessa maneira, ela deixa de lado, sem perceber, o seu casamento, a sua maternidade. Ela abre mão perigosamente do direito de educar seus filhos, desconhecendo completamente o tributo que Deus lhe deu. Simplesmente, ela prescreve para as babás e auxiliares o trabalho que era dela. As crianças estão sendo criadas sem o amor, sem também ter direito a nenhum sentimento afetivo por parte de suas babás. É lógico, babá quer trabalhar e receber o filho sair da vida. Receber também, se não receber, corre o risco, a gente corre o risco de ter nossos filhos maltratados por nós. Todo mundo teve as avós modernas são diferentes da minha avó, né? Então, no tempo dos nossos avós, as crianças tinham anos. Não era a vovó que cuidava dela, eram as amas. Mas as amas de antigamente eram verdadeiras amas, eram pessoas que gostavam das crianças que tomavam conta, né? Não só gostavam, como também tinham medo de que fossem advertidas ou até castigadas, né? Você, no tempo de minha avó tinha escravo, né? Então, se não tomasse conta direitinho dos filhos dela, naturalmente apanhavam, né? Então, elas tomavam conta com amor, com dedicação, com muita dedicação. Lá em casa, nós tivemos uma mãe preta dele chamada de mãe preta, mas era com muito carinho, a Bia. Oh, meu Deus do céu, eu mesmo desfrutei muito daquele bolinho gostoso, do cafuné que ela fazia, tudo isso. Um dia, nunca recebeu dinheiro, para dizer a verdade, Bia nem ler sabia. Mas o que tinha de amor naquele coração era uma coisa infinita. Eu e meus primos desfrutamos de momentos maravilhosos com a nossa Bia. As mães modernas não têm a felicidade de acompanhar a evolução de seus filhos.
Algumas delas nem sequer sabem o nome das professoras das crianças. E, por incrível que pareça, nas reuniões escolares, nas reuniões de pais e professores, e para saber da vida do aluno, quem vai participar da reunião é a babá, que às vezes até assina os boletins, onde tem as notas, o andamento da vida da criança, e os pais nem sabem disso. Só vão saber no fim do ano, quando encerra o ano letivo, é que eles vão tomar conhecimento. Eu conheço muita gente assim, que age dessa maneira. A babá resolve. O modernismo acabou com os lares realmente. A mãe moderna não sabe do que seus filhos precisam, não sabe o que eles fazem, não corrigem seus erros porque nem sabem que eles têm erros. Para elas já está tudo bem. A mulher moderna, creio, que nada sabem de Deus, e muito menos que existiu um apóstolo principal de Jesus chamado Paulo de Tarso, que nos orienta a permanecermos ser aquilo que fomos chamados para ser. Nós não podemos sair disso. Nós nascemos para ser a rainha do lar, a sacerdotisa da família, evitar que o lar se esvazie por completo. O que é o lar? O lar é a primeira sociedade que a criança conhece e faz parte dela. A missão do Espiritismo é essa: manter acesa a chama do lar. E é uma missão grandiosa, inadiável, séria e divina. Como já alertado, a vida social é a distribuidora da paz doméstica. Ela separa pais de filhos. Por quê? Porque para as reuniões, pai vai para um lado, mãe vai para o outro, e os filhos ficam a Deus dará. Por isso é que ela é destruidora, a vida social. Emmanuel diz que o feminismo legítimo deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. O movimento espírita, através de seus divulgadores, pretende e deseja fazer isso. Reunir novamente a família, chamar atenção para a importância do lar. O movimento espírita não quer violentar o livre-arbítrio de ninguém. Cada um tem o direito a fazer o que quer e continua tendo. Mas o que ele deseja é veicular esclarecimento fraterno construtivo. Isso é a meta do Espiritismo. Conhecemos na Terra 3 personagens singulares da sagrada instituição familiar. Primeiro, a nobreza de um carpinteiro chamado José. Segundo, a santidade de uma virgem chamada Maria. Terceiro, a sabedoria e a bondade de uma criança chamada Jesus. Da missão da mulher dentro do lar, do seu sacrifício e da sua renúncia, do seu sofrimento e suas lágrimas, de sua abnegação e de seu anônimo labor,
surgirá para a humanidade um amanhã de luz. E no lar, seja ele rico ou pobre, que a criança recebe as primeiras lições de sensibilidade, de carinho, as primeiras noções de nobreza e de compreensão. Agora, note um fato muito importante. Mães, não se esqueçam de que um dia todas ouvirão, na acústica da consciência, a voz de Deus a falar. Mães, que fizestes dos filhos que vos confiei? Bom, meus irmãos, a lição termina aqui. É uma lição pequena, mas muito rica, tem muita coisa para se buscar, para se comentar, mas infelizmente eu aqui, vocês aí, não dá para a gente manter aquele diálogo que a gente mantém sempre, não é? De uma levanta o dedo, eu quero falar. Ah, meu Deus. Eu preciso falar, vamos, e a gente vai dialogando até que se chegue ao final do tempo com tudo esclarecido. Mas vamos fazer uma reflexão de tudo que nós ouvimos até aqui. Vocês têm coragem de se indagarem sobre o comportamento de cada um de nós? Como estamos agindo com relação ao nosso lar? Estamos realmente cuidando deles? Estamos colados aos nossos filhos? Como estamos nós com relação a isso? Vocês todos me conhecem bem. Eu sou bem conhecidinha de vocês e vocês sabem o meu jeito de agir, de trabalhar, de falar, né? Então, vamos embora. Eu gosto muito de me dar como exemplo, sem receio. Sem receio. Tenho essa carapuça, assim, de que eu tenho que parecer boazinha, bonitinha, engraçadinha, nada disso. Eu sou cheia de defeito. E eu não tenho a menor tristeza em falar sobre isso. Nós que falamos sobre a doutrina de um modo geral, sabemos que ao apontarmos para alguém, 3 dedinhos ficam virados para nós, não é mesmo? Tem 3 dedinhos que estão sempre... Eu tenho 3 filhos, todos já senhores de seus narizes. Não vou citar os seus nomes, não interessa. Vou citar os fatos. Uma tem 57 anos e, por erro inteiramente meu, não a criei e não a vejo há aproximadamente 40 anos. Creio que desencarnarei sem vê-la. Moramos bem distantes uma da outra. Meu rapaz tem 43 anos e minha caçulinha 31. As dores, os dois não moram comigo, mas somos unidos e estamos sempre nos vendo. Moramos nas cidades vizinhas. Eu sempre trabalhei fora desde novinha. Fui trabalhar sem necessidade. Momentânea, eu não precisava de dinheiro, nem estava passando fome, tinha condições suficientes de viver muito bem. Mas por causa de um sapato de salto cristal tipo sapatinho da Cinderela e de um maço de cigarro Minister, procurei meu emprego. Naquela época era muito fácil. Foi por causa deste fato que meu primeiro casamento voou.
e com ele também voou minha filha. Quando o meu menino nasceu, eu já trabalhava fora e ele foi criado numa creche, não numa creche tradicional, era uma casa de família que tomava conta das crianças cujas mães trabalhavam. Ele chorava muito quando eu o levava de volta para lá. Chegava a fugir para uma esquina pensando em vir comigo de volta quando eu passasse. Nessa época, eu morava no Rio. Quando vim para Salvador, tudo passou. A minha princesinha foi criada comigo, mas com o meu trabalho dia e noite, vivíamos afastadas. Eu tinha mais crianças que moravam comigo e sempre trabalhando fora para manter a minha creche com pessoas para cuidar de tudo. Eu achava que estava indo tudo bem, mas não estava. Na realidade, eu não sabia o que se passava dentro da minha casa, pois eles não me falavam nada. Não queriam que eu me aborrecesse, não falava nada, mas depois eu soube que sofreram na mão das pessoas que cuidavam deles. Meu marido, envolvido com seus problemas, nunca tomou conhecimento, pois os meninos, realmente não contavam nada para nós. Se a gente soubesse, teríamos tomado as providências necessárias. Mas eles não falavam nada. Não vou contar tudo. A finalidade deste relato não é de alertar aos pais modernos que não sabem com quem andam seus filhos, quem são seus amigos, quem cuida deles enquanto eles trabalham, que fiquem atentos às suas atitudes. Os filhos são nossos tesouros e teremos que prestar conta do que fazemos de mal a eles, sem sabermos. Porque às vezes a gente erra inocente, pensando que está fazendo certo, a gente está fazendo errado. Quando não nos conta as coisas, a gente não sabe, não procura saber, o fato é esse. Graças a Deus, ficaram as mágoas, as tristezas com os meus bebês. Mágoas emocionais que doem muito, mas o caráter deles continuam inabaláveis. Minhas 3 crianças são honestas, dignas e sem manchas morais. Mas, graças a Deus, é que o espírito deles é muito forte. Eles são fortes, eles são corajosos, eles enfrentam, eles são maravilhosos. Meus filhos são as coisas mais perfeitas, eu acho, que Deus me deu. O mal que ficou foi involuntariamente causado por mim mesmo. Mas, mesmo assim, eu sou muito amada, sou muito paparicada pelos meus 2 bebezões. Se vocês se colocarem na lição, se vocês se verem dentro da lição, aproveite o chamamento de Paulo de Tarso e procurem corrigir seus erros. Não abandone seus lares, não abandone seus filhos. Procure estar sempre junto deles. Não façam isso. Não cometam o erro que eu cometi. Eu estou falando porque eu cometi e sei como até hoje me dói as coisas erradas que eu fiz. Até hoje eu sofro pela minha filha, que eu não vejo, pelos 2 meninos que passaram as coisas que não precisavam passar.
Eu sinto tudo isso. E sinto também porque a gente sabe, nós que somos espíritas, nós que abraçamos essa doutrina, nós que procuramos estudar todas as lições do Evangelho, procuramos entender tudo, sabemos que nada se apaga. A tudo nós vamos responder. A tudo, mesmo que seja mais leve, mesmo que seja atenuado, mas nós vamos responder a todos os nossos erros. Não tem um que vai ficar escondido. Nós vamos responder. E, gente, sinceramente, eu tenho muito medo disso, porque são tantos erros que a gente tem, que eu não sei não. Só mesmo a glória de Deus para me ajudar. Agora eu tenho fé, tenho muita força de vontade, eu quero modificar tudo isso, eu quero vencer na vida, eu quero vencer os meus erros, que a coisa mais difícil é você se vencer a si mesmo, sabe? É muito difícil. A gente sabe disso, não é? Tá certo, meus irmãos, um abração para vocês, muito obrigada pela atenção e muita paz. Meus queridos irmãos e irmãs, após essa exposição edificante, vamos então fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por essa palestra edificante, pela oportunidade de estarmos reunidos, vibrando pelo bem-estar do planeta, orando, nos renovando, aprendendo coisas novas. Agradecemos ao apoio de toda a equipe espiritual que se faz presente nos diversos lugares, os nossos guias espirituais que sempre estão ao nosso lado e também dos guias que conduzem essa casa maravilhosa, a Casa do Canteiro de Fraternidade, que tanto nos apoia e nos acolhe. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade e damos por encerrado, então, esse momento da doutrinária de hoje. Que assim seja.